Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos cordiais boas-vindas à nossa adoração virtual a um Deus real e presente em toda a nossa vida. Que bom que estamos juntos nesta oportunidade. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Próxima quarta-feira já será celebrado o Natal. Próxima quarta será dia 25 de dezembro e depois, na sequência, 1º de janeiro de 2025. Portanto, estamos aí no fechamento de mais um ano pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos nesta noite e que possamos ter a certeza e a convicção do amor de Cristo por nós. Desde a semana passada, hoje será a segunda mensagem relacionada ao tema da nossa vida espiritual, o poder da restauração, a importância da reconstrução da nossa vida espiritual de uma maneira que este processo se renove sempre. Devemos sempre estar atentos e focados na reconstrução da nossa vida espiritual, e para isso, baseado na experiência de Neemias, estamos aqui trabalhando uma estratégia para que esta reconstrução se torne evidente em nossa vida diária. Muito bem, vamos então ter uma breve oração. Na sequência, vamos louvar o nome de Deus, depois ter o nosso momento da oração intercessora e, finalmente, o estudo da palavra nesta noite. Vamos orar. Senhor, privilégio que nós temos mais uma vez na tua presença de celebrarmos a palavra que o Senhor nos concedeu, a fim de que através do Espírito Santo sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Agradecemos por mais este dia. Pode ser que algumas pessoas estejam tristes por alguma situação negativa que tenha acontecido, outros estejam muito felizes pela certeza de mais um dia de vitória, mas na alegria ou na tristeza, louvado seja o teu nome. Vamos abrir a tua palavra, vamos cantar, vamos orar e que vamos pedir que o Senhor nos transforme pela contemplação do teu rosto. Aceita a nossa adoração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos louvar o nome de Deus e daqui a pouco eu convido você para um momento da oração intercessora, um hino muito conhecido e que tem tudo a ver com nossa temática nessas duas quartas-feiras, o hino Restaura. Vamos louvar a Deus e já já retornamos. Restaura meu viver,
Grandioso é teu agir em nossa vida, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossa vida, restaura, restaura, Seja essa a nossa oração e todos nós possamos ter exatamente este desejo, que Deus possa restaurar a nossa fé, restaurar nossa disposição de fazer a sua vontade, que Deus possa de fato nos dar esta renovação diária, a certeza de que de fato eu e você precisamos desta restauração constantemente. Vamos dar aqui uma boa noite para nossa querida irmã Liz, da igreja de Framingham, também de Framingham, só que agora no Brasil. Márcia Carlos Barreri, acompanhados hoje da filha Carline, do genro Marcos e também dos netos William e Miguel. Temos aqui o usuário do Zoom, seja bem-vindo, usuário do Zoom, uma boa noite. Também temos nossa irmã Ângela Matiz Acosta, direto da Flórida, agradecendo a Deus pelo aniversário de 34 anos do seu filho mais novo e que Deus possa abençoá-lo ao lado da sua esposa. E ela pede também oração por proteção na sua viagem de mais de 13 horas durante esta noite. Então, parabéns ao seu filho, irmã Ângela, que Deus bendiga a ele e também sua esposa e também a proteção para a viagem, ok? Ela está aqui também orando pela recuperação do seu esposo. Ele foi muito ativo na igreja desde jovem. Eles foram inclusive batizados juntos e neste momento ele passa aí por momentos difíceis. Então vamos orar também pelo esposo da nossa irmã Ângela. Olha, querida Silvia Alves, que bom que você está com a gente ao vivo, Silvia. Deus abençoe a sua vida, esteja aí sempre dando a você a certeza do cuidado, da proteção que ele tem por você, não é? Também pelo seu filho, suas meninas, que já são moças, né? Nem podemos falar meninas mais, mas é muito bom ter você ao vivo com a gente, Ângela. Que Deus abençoe a sua vida e também dos seus filhos, tá bem? Temos aqui a querida Margarida Alves, direto de São Paulo também. Que bom que estamos juntos. Além disso, a querida irmã Anne Teles, que bom que você está com a gente da igreja de Seekonk. Espero que cada dia você sinta menos dores aí na recuperação da cirurgia que você sofreu em virtude das suas fraturas. É um ótimo restabelecimento para a senhora, irmã Anne Teles, nossa igreja de Seekonk. Muito bem, temos aqui sempre a oportunidade de uma oração intercessora, da oportunidade de Deus poder nos ajudar, não é? Na nossa luta diária e nessa busca, que é justamente o foco das nossas mensagens durante estas últimas, a semana passada e a noite de hoje, que é a restauração espiritual. Eu queria, de repente, não combinei aqui, mas se fosse possível, irmã Márcia, será que você poderia fazer uma oração intercessora pelos pedidos e agradecimentos e agradecer a Deus por mais um dia de vida que nós temos? Nos preparando então para a mensagem e colocando diante do Senhor, né? Pedidos, agradecimentos que todos nós temos. Muito obrigado, viu? Bem-vinda. Obrigada, pastor. Eu vou tentar me lembrar dos pedidos, Não, porque à vontade. agora que eu vim Não, para o quarto prestar mais sim, atenção. pode ficar tranquila. Pode ser de uma forma geral.
E Tá o bom. pedido específico aqui é só um agradecimento pelo aniversário de um filho mais novo aqui, da nossa irmã Ângela. trinta e Ah, quatro anos ele completa hoje, e também pelo esposo dela, pela recuperação dele, tá bom? tá bom, pastor. Vamos orar então. Obrigado, vamos orar. De nada. Senhor, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela forma maravilhosa como o Senhor tem nos conduzido. Mesmo diante das dificuldades, nós sentimos a tua presença conosco, nos cuidando, nos dando segurança de que o Senhor está conosco, de que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos, Senhor, de forma especial pelo aniversário do filho da irmã Ângela. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dele. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida dele, pela saúde. Que o Senhor continue abençoando para que ele tenha um futuro brilhante e que ele jamais desvie dos teus caminhos. Amém. Abençoe também, Senhor, o seu esposo que está se recuperando. Que o Senhor possa continuar cuidando dele, Senhor. Dê a ele o conforto e a certeza de que ele não está só. Uhum. Que ele possa cada dia mais se apegar a Ti, na certeza de que o Senhor tem cuidado dele. Abençoa, Senhor, este dia de quarta-feira no Zoom, em que acontece esse culto tão maravilhoso, e tão poucas pessoas entram para participar. É tão triste ver tão pouca participação. Nós precisamos tanto desses momentos contigo, nós precisamos tanto consagrar nossa vida ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor está perto de voltar. E nós sentimos que nós estamos tão negligentes, Senhor. Por favor, nos perdoe e nos ajude, Senhor, a termos consciência de que nós precisamos te buscar. Que sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Nós não temos força suficiente e não e temos a certeza de que lutar sozinhos não adianta. Nós precisamos do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, por favor, ajuda-nos, aumenta a nossa fé, restaura a nossa vida, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós. Abençoa a mensagem desta noite. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Deus, amém. Muito Amém. obrigado, querida. Um De nada, abraço a pastor. toda a família. Muito obrigada. Vamos em frente. Muito bem. Temos então, como eu disse, a mensagem de hoje é uma sequência da mensagem da semana passada, falando sobre a restauração da vida espiritual. Caso você não tenha assistido o culto da última quarta-feira, depois eu recomendo que você assista a parte número 1 desta mensagem, onde juntos estamos estudando a respeito da necessidade da restauração da nossa vida espiritual. Vamos então, como de costume, abrir aqui o nosso PowerPoint para que possamos ter a visualização com as passagens bíblicas e o conteúdo do material que estamos compartilhando aqui todas as quartas-feiras com vocês. E assim nós possamos juntos, então, fazer o estudo desta noite, como está aí, o poder da restauração, parte 2. E sempre eu recomendo você, na medida do possível, ter aí a sua Bíblia, tá bom? Uma canetinha marca-texto para destacar aí os versos estudados e também um bloquinho de anotações para você tomar nota de dicas e orientações importantes a respeito da nossa mensagem. Aproveitando para dar uma boa noite aqui também para a querida Cida Pereira, direto da cidade de Milford, ela que está em nossa igreja de Framingham, além da nossa irmã Liciomar Ferreira, que nos acompanha lá em São Paulo, no Brasil. Que Deus esteja com você, irmã Liciomar, dando graças pela sua vida e pela sua saúde também, sempre em oração por você. Temos aqui, então, agora a oportunidade do estudo da palavra. Mesmo durante o sermão, você pode aí fazer os seus comentários no Facebook ou aqui no Zoom, colocando o seu pedido, o seu agradecimento, que depois da mensagem eu reviso todas as páginas das 3 igrejas da família Primeiro Encontro para poder anotar os pedidos de oração aqui no meu caderninho, tá bom? Lembrando também que as mensagens ficam disponíveis, não é? Nas páginas do Facebook da Família Primeiro Encontro, das igrejas de Framingham, Pawtucket e Seekonk, e também no nosso canal no YouTube, @Família Primeiro Encontro. Você tem ali Culto Distrital Online, a playlist, e aí você encontra todos os vídeos com as nossas mensagens. Muito bem,
Vamos então ao estudo da palavra de Deus nesta noite. Ah, eu quero então fazer uma breve recapitulação da semana passada, onde estudamos dentro da estratégia de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, a forma também de podermos reconstruir, não é, a nossa vida espiritual. É muito importante, conforme estudamos na semana passada, que eu e você tenhamos uma realidade bem clara em nossa mente. Temos de reconstruir continuamente nossa vida espiritual. Então, queridos irmãos e amigos, lembrem-se disso. É muito importante, irmã Gorete, chegando da Flórida agora também, é sempre importante você ter este fato na sua mente. A vida espiritual tem que ser continuamente reconstruída. E se quisermos uma vida espiritual bem edificada, nós temos que trabalhar para reconstruí-la e mantê-la em pé. É necessário que este processo seja sempre consciente em nossa vida. Por isso, através, então, exatamente da estratégia de Neemias a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, é que nós temos estes passos extremamente importantes. Semana passada, baseado, então, em Neemias capítulo 1, em sequência, estudamos a visão, estudamos também os recursos, a necessidade da participação, da estratégia e da responsabilidade. Ou seja, nesses momentos de reconstrução, é necessário que eu e você lancemos mão do poder de Deus, a fim de que possamos ter exatamente esta noção. Esta visão é exatamente uma visão clara a respeito da nossa condição. Como está essa nossa fé? Será que é uma fé que de fato tem se mostrado firme em todos os momentos? Ou tem sido uma fé vacilante, uma fé que muitas vezes nem é existente? E a partir deste reconhecimento da nossa condição de falhos, eu e você vamos buscar exatamente esta reconstrução baseado no plano de Deus para nossa vida. Por isso, eu e você revimos na semana passada esses passos disponíveis no livro de Neemias, para que, através desta estratégia, Neemias buscou mudar a sorte do seu povo. E o que eu e você podemos aplicar na restauração da nossa vida espiritual passa por esta mesma estratégia. Falando a respeito exatamente desta estratégia, a escritora americana Ellen White disse o seguinte: os homens de oração, homens no sentido ser humano, homens e mulheres de oração devem ser homens e mulheres de ação. Nós compartilhamos este pensamento semana passada. Aqueles que estão dispostos e voluntários encontrarão meios e modos de trabalhar. Neemias não ficou dependendo de coisa incerta. Os meios que lhe faltavam, ele pediu àqueles que estavam em condições de ofertar. Portanto, é importante que eu e você saibamos que há uma obra pessoal a ser feita e que ela é insubstituível. Esse é o seu papel, é o meu papel, e Deus conta com a nossa disponibilidade. Ele quer reconstruir a nossa vida espiritual, a fim de que estejamos prontos para fazer o nosso papel no dia a dia, além de estarmos prontos para a nossa salvação. E ele conta também que eu e você saibamos trabalhar em equipe, em coletividade, a fim de que aquilo que eu sou fraco, o outro é forte, e assim, unidos, possamos fazer a obra do Senhor. Sendo assim, vamos juntos, querida Michele, uma boa noite, dar sequência no estudo desta nossa estratégia. Então, estudamos, como disse, os 5 primeiros passos e hoje teremos mais 5 passos dentro da estratégia do poder da restauração, baseados então nesta estratégia usada por Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Encerramos ali na responsabilidade e
o primeiro passo de hoje é a continuidade. Não devemos deixar que o medo nos paralise nesse processo de reconstrução. Eu e você precisamos, de fato, agradecer a Deus a certeza de que Ele conta com a nossa postura ativa, proativa, de iniciativa. Portanto, não vamos deixar o medo nos paralisar e também paralisar esta nossa reconstrução, uma vez que torres e muros que não sejam acabados, eles agora são símbolos de fracasso. Então, qualquer que seja a sua iniciativa ao reconstruir a sua vida espiritual, não pare no meio do caminho. Uma obra inacabada, ela indica fracasso. Por isso, nós temos que continuar, apesar muitas vezes de ameaças que influenciam no desejo de desistirmos. A palavra que marca agora o capítulo 6 de Neemias é exatamente a palavra atemorizar. O contexto a partir de agora é o capítulo 6. E nos versos 9, 13, 14 e 19, esta palavra atemorizar, ela ganha destaque. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 14. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 6, verso 14, enquanto damos graças a Deus por 16 anos de casamento que Michele e Neemias completaram no último dia 12 de dezembro. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E obrigado, Michele, também pela sua referência aqui ao nosso último estudo e que Deus continue a reconstruir nossas vidas. Uma boa noite também para Silvana Sintra. Bem-vinda de novo, Silvana. Deus te abençoe. Vamos então no próximo passo, nos últimos 5. Terminamos na responsabilidade. Hoje vamos estudar continuidade, o primeiro passo desta noite. Neemias 6, verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Noadia, desculpem. Profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Interessante. Semana passada nós tivemos contato com esses dois personagens, Tobias e Sambalate. E nós pedimos a Deus que nos livre de ser esse tipo de pessoa, agora somados à profetisa Noadia, pessoas que estão no caminho só para nos deixar desanimados, para protestar, para criticar, para causar polêmica. Que Deus nos livre de sermos aqueles que queiram atrapalhar a reconstrução da vida de outra pessoa e do povo de Deus como um todo. E note, Neemias usa esta palavra, exatamente esta palavra, Senhor, lembra-te de Tobias e Sambalate, de acordo com as coisas que fizeram, também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me fazer sentir medo. Vou usar aqui o meu sininho da família Primeiro Encontro. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Você percebe que existem pessoas de dentro do nosso círculo, digamos, de cristãos, pessoas que podem estar até na nossa própria família, que podem ter exatamente essa postura, fazer com que você sinta medo e pare o processo que Deus está pedindo que você faça de reconstrução. Essas pessoas tentaram de todos os modos convencer Neemias de que era perigoso ir adiante nesse processo. Mas Neemias não teve medo. Quando você tem um propósito, você tem que saber e aprender a correr riscos. Meu irmão, minha irmã, você está pegando bem a visão aqui? Quando você tem o propósito de Deus se cumprindo em sua vida, saiba, existem riscos envolvidos. E algumas pessoas vão querer desestimular você, colocar medo em você,
para que você não siga adiante, mas em nome de Jesus, não pare de reconstruir a sua vida espiritual. Depois de 52 dias em que Neemias abriu o coração a respeito do seu medo a Deus, e aqui existe outra lição. Não esconda nada de Deus, conte para ele, Senhor, eu estou sendo atacado, eu estou com medo, existem pessoas querendo realmente me prejudicar. Senhor, eu tenho medo, me ajude. E exatamente 52 dias depois, verso número 15, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aquilo que é o propósito de Deus, não existe nenhuma força neste universo capaz de deter. Amém? Você crê nisso? Se Deus estabeleceu um propósito para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não seja você o responsável por atrapalhar a reconstrução e o crescimento deste propósito na sua vida. Não pare de fazer o que Deus pediu para você fazer. Existem riscos? Existem. Porque sempre a vontade de Deus vai ser contrária à vontade da maioria das coisas desta vida. Você sabe disso. E às vezes, das pessoas que você mais espera apoio, virão críticas e críticas severas. Mas se você está vivenciando, Laurença Lopes, a verdade de Deus, o propósito de Deus, dê continuidade. Você tem que perseverar, não desistir. Coloque uma coisa na sua mente: termine aquilo que você começou. A primeira estratégia aqui de hoje, a continuidade, nos dá esta ênfase. Termine o que você começou. Onde você parou a reconstrução da sua vida espiritual? Não permita que isso aconteça. Termine, querida Esther, aquilo que você, de fato, começou. Próxima estratégia, número 7, controle. Falamos da continuidade, agora controle. Invista em segurança. Proteja todas as entradas. Não podemos permitir que coisas ruins invadam a nossa vida. Presta atenção, meu querido, minha querida. Presta bem atenção aqui. Não se deixe influenciar por coisas que podem arruinar a sua reconstrução. A cidade reconstruída, ela tinha espaço, mas os inimigos deveriam estar fora deste lugar, fora desse espaço disponível naquela cidade que estava com seus muros derribados. Vá agora com a sua atenção para o próximo capítulo, Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7, leitura do verso número 5. Neemias capítulo 7, leitura do verso número 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro. Queridos, você e eu precisamos sempre fazer um levantamento, fazer um censo, ver aquilo que vale a pena colocar dentro da nossa vida, dentro da nossa mente e aquilo que deve ser evitado. Não é tudo que as pessoas falam que serve para nós. Eu e você temos que ter realmente um processo seletivo, muitas vezes até nas amizades que fazemos. Não significa que vamos ignorar pessoas, mas há pessoas com as quais podemos ter mais intimidade e confiança, outras nem tanto. E é justamente a vivência com o propósito de Deus que vai nos ajudar a definir a respeito disso.
Mas o mais importante, eu e você não podemos permitir que simplesmente pessoas com intenções ruins tomem conta da nossa vida. Às vezes, pega a visão que eu vou dizer aqui e não me interprete mal, mas às vezes você vai ter que ter coragem de cortar relacionamentos. Infelizmente, existem relacionamentos que não valem a pena. Tratamos com educação, cordialidade, mas sem profundidade. Amor nem sempre implica convivência. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo a você? Amor nem sempre implica convivência. Nem tudo o que quer entrar na nossa vida merece lugar nela. E aí, eu chamo a sua atenção para este parágrafo. Isso é tão importante, meus queridos, tão importante este passo, porque muitas vidas deixam de ser reconstruídas porque se deixam influenciar por pessoas tóxicas e erradas. Ah, não, mas eu não posso fazer isso, né? É uma pessoa muito próxima, é um parente, é da minha família, é um amigo de muitos anos. Se essa pessoa está estragando a reconstrução da sua vida espiritual, você deve evitar a convivência. Está escrito aqui: invista, leia comigo, invista no maior número possível de pessoas, mesmo as problemáticas, que você consiga influenciá-las para o bem. E deixe de fora da sua vida, mesmo as aparentemente boas, que possam influenciar você para onde? Para o mal. Olha que pensamento forte. Porque até então você pode pensar só em pessoas problemáticas que possam criar dificuldades na sua vida, né? Mas há pessoas problemáticas que ainda assim nos influenciam para o bem. E ao contrário, existem boas pessoas que só nos influenciam para o mal. E nós devemos ter controle, nós devemos saber discernir aqueles que realmente podem colaborar para que a nossa vida melhore e aqueles que colaboram para que ela piore. Você tem tido este senso? Próximo passo, número 8, nós vamos até 10, celebração. Queridos, é necessário fazer uma festa quando a reconstrução está terminada. É o que gostaríamos de fazer quando a nossa igreja de Sicom, por exemplo, estiver novamente pronta. O povo estava tão traumatizado em virtude dos anos de cativeiro, em virtude de estarem despatriados, e os poucos que ficaram sofrendo. Tanta coisa ruim tinha acontecido que o povo não queria nem cantar e nem celebrar. Mas Neemias, com a ajuda de Esdras, incentivou o povo a celebrar a reconstrução. Vamos agora para o capítulo 8. Você tem percebido que até o final de hoje nós vamos passar o livro de Neemias inteiro, nestas 2 quartas-feiras. Neemias capítulo 8, verso número 10. Abra sua Bíblia, por favor. Neemias capítulo 8, leitura do verso número 10. Abra e confira conosco. Neemias capítulo 8, leitura do verso número 10. Então lhes disse, eu leio na Nova Almeida atualizada: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ah, meus irmãos, meus amigos, a alegria do Senhor é a nossa força. Estou falando para alguém que tem estado abatido por perdas, por luto, por derrotas.
por distância da pessoa que ama, por, sabe, inúmeras dificuldades financeiras, já beirando aí um problema emocional, uma tristeza que está se tornando uma depressão, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E nesse processo de reconstrução, você deve aprender a celebrar, porque a celebração também é sinônimo de gratidão. Se não fosse Deus, onde estaríamos agora? Então eu e você temos que celebrar. Louve a Deus. A celebração, ela reconhece o poder de Deus. A celebração, ela traz força, renova o ânimo. E se eu e você estamos nesse processo de reconstrução espiritual, não devemos ficar o tempo todo lamentando. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. O lamento, ele precisa ter um tempo, e depois de um tempo ele não pode mais estar na nossa vida. Quem está reconstruindo a sua espiritualidade precisa parar de lamentar e de chorar. É necessário celebrar. Veja as palavras deste psicólogo cristão, Henry Cloud. As pessoas de sucesso não se prendem a coisas ruins por muito tempo. O luto tem um tempo para durar. O fracasso tem um tempo para durar. A dor tem um tempo para durar. Por mais que você sinta que é algo que você não consegue ver um fim, é necessário agradecer a Deus e seguir em frente. Você está reconstruindo. Reconstrução significa novos passos. E à medida em que você caminha para encerrar este novo passo, este novo dia, esta nova semana, esse novo mês e daqui a alguns dias um novo ano, celebre. A celebração afirma a identidade, a fortaleza, a confiança e também revela a nossa esperança no futuro. Se ficamos o tempo todo amarrados à nossa tristeza, à nossa decepção, ao nosso luto, nós não conseguimos avançar com esperança no futuro. Querida Shirley, seja bem-vinda. Graças a Deus pela sua viagem e graças a Deus que tudo correu bem, Shirley. É isso. Celebrar, agradecer. Portanto, vamos aprender a celebrar, sim, as vitórias que o Senhor nos concede em nossa reconstrução. Também é importante saber olhar para trás. Admita, eu e você não podemos vencer sozinhos, ok? É impossível vencer sozinhos. Por natureza, somos fracassados. E Neemias levou o povo a reconhecer e a confessar os seus erros. Capítulo 9 agora, verso número 3. Capítulo 9, leitura do verso número 3. Já falamos sobre a questão da continuidade, do controle, da celebração e agora da retrospectiva. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia, significa 3 horas. E durante outra quarta parte do dia, ou seja, mais 3 horas, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Queridos, jamais vamos cumprir a vontade de Deus por nós mesmos. É necessário recorrer àquilo que muitas vezes nós esquecemos, a sua aliança conosco. Olhar para trás para que possamos rever exatamente aquilo que Deus pediu para que fizéssemos. Não é simplesmente olhar para trás
para chorar nosso luto, nosso fracasso, nossos pecados, simplesmente. Não. É olhar para trás para saber o quanto ainda estamos longe do ideal que Deus colocou para nós. Notem, foram 3 horas lendo o livro da lei e 3 horas confessando e adorando ao Senhor. Por isso, a reconstrução da nossa vida espiritual é necessário que eu e você digamos a Deus que precisamos da ajuda dele, pois Deus sabe que eu e você não temos poder em nós mesmos para vencer. A gente faz uma retrospectiva para reconhecer: sem Deus é impossível. É impossível superar nossos traumas, impossível superar nosso luto, impossível superar nossas dores, impossível superar nossos pecados, nossos fracassos, para que possamos seguir em frente. A nossa retrospectiva deve estar toda ela na releitura do propósito de Deus para a nossa vida. Continuidade, controle, celebração, retrospectiva e, finalmente, promessa. Faça uma aliança com Deus, meu irmão, minha irmã. Aceite os termos divinos para que você tenha sucesso espiritual. Esse é o foco do capítulo 10 de Neemias, onde Neemias ajuda o povo a agora selar um concerto, uma aliança com Deus. Capítulo 10, verso 29, por favor. Capítulo 10, verso 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Queridos, o povo estava disposto a obedecer à lei de Deus e a observar o sábado como dia sagrado. Por isso, da mesma maneira, eu e você devemos prometer a Deus nossa fidelidade, e mesmo que venhamos a falhar, pelo menos vai estar expressa a nossa boa intenção. Mas, por favor, aprenda a revigorar o concerto com Deus, a aliança com Deus, uma aliança de obediência aos 10 mandamentos do Senhor expressos em sua palavra. E a partir daí, a viver os valores do reino, os valores que são fruto do Espírito: alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Características que você está percebendo que a maioria das pessoas hoje está perdendo. Por isso, esse amontoado de situações aqui nos Estados Unidos, novamente, desta vez uma adolescente de 15 anos, que simplesmente abriu fogo com uma arma dentro da escola, matando outras crianças, matando uma professora, cometendo suicídio. As coisas estão fora de controle, meus queridos. Pessoas dirigem bêbadas, dirigem sob efeito de álcool e drogas, matam outras pessoas. A guerra está destruindo milhares de vidas inocentes. É necessário que eu e você voltemos aos princípios. Você percebe que tudo isso tem acontecido de ruim porque as pessoas abandonaram a reconstrução espiritual das suas vidas e abandonaram a aliança com Deus? Então, meu irmão, minha irmã, se você está conosco até esse momento, Deus está dizendo claramente a você: meu filho, minha filha, renove a sua aliança comigo todos os dias. Mesmo que você venha a falhar, eu estou com você. Mas você tem que ter, pelo menos, diz Deus, a iniciativa de querer
esta reconstrução e esta aliança todos os dias da sua vida. Queridos, Deus usou um ser humano para, através da sua proatividade, da sua iniciativa, partilhar a visão de uma sociedade restaurada, mostrar opções, separar as pessoas de problemas, desenvolver novos líderes, enfrentar a oposição, reestruturar a sociedade e trazer a normalidade à vida da sua comunidade. Tudo isso a partir de Neemias. E lembre-se, Neemias nem precisava disso, hein? Ele já havia crescido numa nova pátria, tinha um alto cargo no rei Artaxerxes, estava rico, com a vida tranquila, ele não precisava de nada disso. Mas quando ele ouviu falar que o seu povo de origem estava naquela situação e a cidade de Deus abandonada e destruída, ele decidiu sair da zona de conforto e pagar o preço. E aí eu vou repetir, através de Neemias, uma sociedade foi restaurada, ele mostrou opções, separou o povo de problemas, desenvolveu novos líderes, enfrentou oposição, reestruturou a sociedade e levou normalidade à vida da sua comunidade. Isso também pode ocorrer com a minha e a sua vidas. Mesmo em meio aos terremotos e aos destroços da vida, Deus sempre vai aparecer para nos resgatar. Você crê nisso? A sua vida pode até desmoronar, mas Deus vai enviar alguém para ajudar você a reconstruir a sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, peça ajuda a Deus. Deus é um especialista em reconstruir vidas que estejam arruinadas. Se mesmo sendo um cristão, uma cristã, você ainda sente que a sua vida passa por uma tristeza que não tem fim, por uma agonia que não tem fim, peça ajuda a Deus e Ele vai restaurar a sua vida. Chega de viver um cristianismo medíocre, enfraquecido, entristecido, aborrecido, traumatizado. Eu e você temos que aprender a reconstruir nossas vidas todos os dias. O problema é que lá pelo passo número 6, número 7, a gente desiste. Não temos dado continuidade, temos tido medo, não queremos pagar o preço muitas vezes. E uma obra inacabada é sinônimo de fracasso total. Se você conhece pessoas que já abriram mão da sua fé e que já desistiram de Deus, saiba, estas pessoas não deram sequência na reconstrução espiritual das suas vidas. Para que o milagre aconteça, meu irmão, minha irmã, você não pode parar a obra de restauração. E o único que realmente pode te ajudar e quer te ajudar chama-se Deus o Pai. Você vai aceitar a ajuda dele? Ele é o especialista em reconstruir vidas que perderam a fé nele. O que diz a sua palavra através do profeta Isaías? Último verso de reflexão desta noite. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Último verso desta noite, Isaías 41, verso 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Eu, o Senhor, tomo você pela mão direita. Shirley, Natália, Michele, Célia, Li Pires, Liz, Gorete,
Márcia, Carlos, Carline, Ângela, eu tomo você pela sua mão direita e digo a você: não tenha medo, Walter, eu vou te ajudar. Estamos deixando Deus ser Deus em nossa vida, meus irmãos? Ou será que a obra de reconstrução da nossa vida espiritual está parada? Nas palavras da revelação, através da escritora Ellen White, Lições da Vida de Neemias, página 34. Todos aqueles que desejam formar um caráter que os habilite para o céu devem ser que tipo de cristãos? Que tipo de cristãos? Bíblicos. Eles devem ser diligentes no estudo do mapa que conduz à vida. De maneira cuidadosa e com oração, devem examinar quais são os motivos que os levam à ação. Faça um print screen desta tela, um screenshot. Porque se eu e você não nos tornarmos de fato cristãos bíblicos, meu irmão, minha irmã, estamos perdendo nosso tempo e, pior, atrapalhando outras pessoas. A ordem é clara. Se eu e você queremos ter um caráter que nos habilite para o céu, este livro, este mapa, este manual deve guiar nossos passos continuamente. E sabe por que Deus quer reconstruir nossa vida? Porque eu e você não fomos feitos para viver em ruínas. Em nome de Jesus, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Deus quer reconstruir você continuamente, porque você não foi feito para viver em ruínas. Você não foi feito, não foi feita para ter os seus muros no chão, sem proteção, sem esperança, sem alegria, sem perspectiva. Será que finalmente Deus pode abrir a sua mente e convencer você dessa verdade? Você não foi feito para viver derribado, destruído, sem proteção, sem esperança, sem segurança, sem perspectiva. Você foi feito para ser Jerusalém, a cidade santa, a morada do Deus Altíssimo. Uma cidade edificada sobre a rocha. Porque não existe vida mais triste do que a vida de um cristão derribado, destruído, com os muros no chão, em luto, em tristeza, sem perspectiva, amargurado e sem esperança. Não fomos feitos para viver destruídos. Será que Deus pode finalmente fazer um milagre na sua vida? Você vai deixar? A estratégia é bíblica. Está diante dos nossos olhos. Reconhecer nosso estado. Buscar os recursos. Nos envolver, participar, ter a estratégia, sabendo que haverá oposição. Sempre que você iniciar uma obra de reforma, você vai passar por Sanbalates e Tobias. Sempre. Mas você precisa agir com responsabilidade com você e com as pessoas que você conta, porque ninguém trabalha sozinho. Não deixe o medo quebrar a sua continuidade. Mesmo que existam Sanbalates, Tobias e Noadias e outros, fique focado no propósito. Não perca o controle. Deixe Deus ser Deus. Aprenda a celebrar pequenas vitórias e a vitória final. Celebre, alegre-se, agradeça.
faça a revisão através da retrospectiva do seu compromisso com a aliança de Deus. E, finalmente, tenha a certeza de que Deus prometeu e vai cumprir. Ele está ao seu lado sempre, porque ele é um especialista em reconstruir vidas destruídas, arruinadas, traumatizadas. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, será que o Senhor pode te abraçar hoje? Será que você finalmente pode deixar Deus ser Deus, permitindo que este milagre de restauração espiritual se renove todos os dias da sua vida e que você termine o que começou através do poder de Deus? Não deixe a obra da sua vida inacabada. Avance para a conclusão, para o encerramento, para a vitória final. Você aceita ser restaurado? Ser restaurada? Se for possível, coloque a mão sobre o coração. E imaginando este abraço de Jesus, vamos orar. Senhor, Deus, precisamos de ajuda. Mesmo dizendo que temos fé em Ti, certamente nós temos muitas vezes deixado nossa reconstrução, nossa restauração incompleta. Muitas vezes até reconhecemos nossas fraquezas, nossas limitações, mas nós não temos avançado. Ainda duvidamos do seu amor, ainda nos sentimos derrotados, humilhados, enlutados, não conseguimos superar perdas, fracassos, nos sentimos indignos por pecados que ainda insistimos em cometer. Espiritualmente nos sentimos medíocres. Por favor, Deus, em nome de Jesus, permita que possamos finalmente aceitar a sua ajuda por completo. Ao enxergarmos a nossa condição, que possamos reconhecer que não fomos criados para viver destruídos, sem muros, desprotegidos, enlutados, sem esperança, fracassados, mergulhados em erros. Não. Nós cremos num Deus que é especialista em reconstruir vidas arruinadas pelo pecado. Então, por favor, Senhor, ajuda-nos a trocarmos os nossos lamentos por fé e ação. Dá-nos a visão correta a respeito da nossa situação e permita que possamos, baseados nesta extraordinária estratégia de Neemias, experimentar uma vida de restauração que o Senhor deseja nos dar. E que tenhamos sempre este processo se renovando em nossa vida, assim como as suas misericórdias. Quando algum pedaço do nosso muro vier ao chão, que possamos imediatamente reconstruir a parte que se quebrou. Mas não nos permita vivermos dizendo que somos cristãos, mas com a nossa cidade arrasada, destruída. Queremos ser Nova Jerusalém, cidade santa, morada do Deus Altíssimo, restaurados até a vitória final, quando o Senhor surgir nas nuvens dos céus. Que estejamos prontos, reconstruídos, para nunca mais sermos derrubados. Por favor, opera este milagre na vida desta pessoa que está lutando, Pai,
lutando para encontrar alegria em meio à tristeza, conforto em meio ao luto, força em meio às lutas e dificuldades desta vida, uma solução para problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Pai, sinceramente, nós nos sentimos em terra arrasada. Dá-nos força para que possamos ser reconstruídos e ajudar outros nesse processo também. E que este abraço que está simbolizado em nossa tela de transmissão agora, que nós possamos nos sentir envolvidos pelo seu abraço restaurador. Que este milagre aconteça de maneira humilde e ousada, lhe pedimos. Como cantamos no início deste culto, restaura, Senhor. Restaura. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ah, meus queridos, este é o melhor objetivo que eu e você podemos ter para a nossa vida. Permitir que sejamos realmente restaurados. Que este milagre ocorra na sua vida e através da sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Deus nos abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, nesses mesmos links, Família Primeiro Encontro. E voltaremos na próxima semana, pela graça do Senhor. Lembre-se, não permita que a reforma fique inacabada em sua vida. Permita que Deus te restaure completamente. Em nome de Jesus, lembre-se, Ele breve voltará. Boa noite a todos.